Muito bem, está aqui o presidente da FEComércio, José Lino Sepulcre, que é um comerciante muito experiente. Vem conversar com a gente sobre o seguinte: os capixabas estão mais inadimplentes, ou pelo menos as pesquisas mostram mais inadimplentes no mês de outubro. Nós já estamos aí entrando em novembro. Doutor Lino, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer novamente estar aqui. Prazer é nosso, alegria imagina, muito grande. É uma honra recebê-lo aqui. A que se deve esse crescimento da inadimplência aqui no Espírito Santo? O Espírito Santo não é um estado com altos índices de inadimplência como muitos estados por aí, né? Veja bem, eu atribuo a essa inadimplência a grande facilidade que temos, né, a respeito do crédito. Todos nós sabemos, né, que hoje, né, as empresas, elas naturalmente recorrem a determinadas artimanhas, fazendo com que, às vezes, uma pessoa compre alguma coisa que nem está precisando. E com isso, né, ele entra naquele percentual, né, de endividamento. Né? Para que você tenha uma ideia, né, no mês de agosto, as famílias capixabas, elas tiveram um endividamento na ordem de 61% do seu salário. No mês de setembro, prevaleceu esse endividamento. Já no mês de outubro, né, ela já passou para 63%. Agora, a minha experiência diz o seguinte, né, que o fato da facilidade com que faz com a pessoa compre, cria-se o hábito do endividamento. Não quer dizer que ele vai ser inadimplente, né? A inadimplência é uma consequência, né? Nós temos determinados meses chaves, compreendeu, que naturalmente a inadimplência aumenta. No caso, por exemplo, do mês de setembro, a inadimplência era na ordem de 18%. Já no mês de outubro, ela aumentou para 21%. Agora, eu entendo que no mês de novembro e dezembro, essa inadimplência deverá cair. Por quê? Porque são, geralmente, neste período que a pessoa vai receber algumas... 13º salário, vai receber alguma gratificação, compreendeu? Então, nós entendemos que nós estamos num patamar razoável. Agora, eu queria ouvir do senhor algumas dicas. Se você está inadimplente, está endividado, quer sair, fala, não sei, eu estou meio apertado aqui, o que eu faço para sair disso? Quero ouvir do senhor que, com a sua experiência, porque hoje a gente sabe que nem todo mundo que está endividado, e até super endividado, está por má fé. As pessoas que por boa fé acabaram se envolvendo, se enrolando, como diz aqui no Espírito Santo, o que fazer para sair dessa... Primeiro, a pessoa, antes de adquirir qualquer bem, ele tem que fazer um planejamento. O grande problema hoje do comprador é justamente isso. Ele, às vezes, ele esquece de fazer conta. Ou seja, ele vai comprar um bem, ele presta atenção na prestação que vai pagar. E, às vezes, ele está pagando um juro absurdo a respeito disso. Então, isso é um dos fatores que contribui. Então, ele foge do seu planejamento. E sair das artimanhas, né? Às vezes a pessoa tem 1, 2, 3, 4 cartões de crédito, né, que facilita ele adquirir aquilo que ele nem precisa, como eu disse anteriormente, e isso contribui para uma falta de planejamento. Então, eu acho que nós temos que estar atentos a respeito de, naturalmente, nossas compras. Primeiro, comprar o necessário. Segundo, não é o fato que está havendo a facilidade do parcelamento que ele vai comprando de qualquer jeito. Ele tem que saber o valor... Controle seus impulsos. Compre só o necessário. Segundo, controle seus impulsos. É o chamado impulso. Principalmente as mulheres, né? As mulheres, compreendeu? Às vezes existem promoções, às vezes uma série de fatores que induzem ela a comprar, às vezes uma coisa até em quantidade maior. Então, há necessidade que haja, naturalmente, um certo cuidado com relação a isso. Controlar os impulsos... comprar só o necessário. Tem uma outra dica que é muito comum: se você está endividado, não faça novas dívidas, né? Você acabou falando já disso. Justamente, é outra artimanha que o consumidor tem que estar bastante atento, sabe, Giovanni? É muito comum você fazer um empréstimo bancário ou numa financeira, compreendeu? Num determinado tempo, né? Então ele paga aí 5, 10 prestações, aí chega o chamado flanelinha, chega perto dele, né? O chamado pastinha. Você poderia, eu vou te arranjar um empréstimo que você pode quitar o anterior e adquire e ter um prazo mais elástico. E ele vai envolvido naquele negócio de quitar aquela dívida que estava acima do seu limite e põe um novo empréstimo. E vai se afundando, e vai se afundando. Esse é o grande problema.
E a outra questão que eu acho que é importante é a negociação, né? Saber negociar, procurar os seus credores, né? Justamente, né? Criou-se uma cultura dentro do comércio brasileiro de você pagar em 3, 4, 5, 6 vezes sem juros. Isso não existe. Eu acho que você tem que negociar com o comerciante, né? Mesmo eu sendo comerciante, eu acho que eu tenho que ter, vamos dizer assim, a humildade de transmitir, vamos dizer, esses detalhes ao comprador. Porque é o que eu falei, ele acha que vai comprar em 6 vezes sem juros, quando que está embutido dentro do valor da mercadoria. Então ele tem que negociar o valor da mercadoria, certo? Em cima dessa mercadoria, então você vai perguntar ao comerciante, qual a taxa de juros que você está embutindo dentro dessa compra que eu estou fazendo. Então, é justamente esses detalhes, né? A pessoa fica no entusiasmo de comprar e esquece de fazer a conta. Ele, quando for ver, ele já assumiu o compromisso, ele vai ter que assumir o compromisso, vai ter que honrar aquele compromisso. Do contrário, ele vai ter problemas sérios. Vai ficar sem saída, né? Agora, esse perfil da inadimplência, ele vem mudando, porque a gente analisa muito mês a mês, né? Se o senhor olhar para as últimas décadas, há 10 anos atrás, há 20 anos, isso vem mudando muito? Ou as regras estão mais rígidas? São as facilidades, né? O comerciante por si só, ele é um negociador. Quando ele sente que as vendas caíram, ele vai usar determinados argumentos para induzir ao comprador a adquirir a mercadoria, né? Ou seja, ele diz, você dá a sua geladeira, compreendeu, como entrada e comprou a zero. Nova. Quando que ele não faz a conta, às vezes ele está dando a geladeira que está até em bom uso, de graça. Porque ele é envolvido pela mídia que, naturalmente, o comerciante faz. Então, ele tem que ter o equilíbrio de comprar. Chama-se equilíbrio. É a palavra mais correta. Por quê? Ele vai no impulso, ele vai na primeira loja, ele faz a pesquisa, faz a relação de uma loja, de outra loja, e assim sucessivamente. Paciência, porque você que está com dinheiro para comprar, ou que está com crédito para comprar, não precisa ter pressa para adquirir um produto. E depois, às vezes, a geladeira tem que gelar, ela não tem que ficar trocando igual muita gente troca de carro todo ano, né? Eu citei no caso da geladeira, mas isso, principalmente do meu segmento, que é automóveis, né? Estou aqui no mercado de automóveis há 50 anos. Entendeu? Então, veja você, eu acho que é importante ele saber a idoneidade da empresa, entendeu? Os juros que ele está pagando. Se a entrada você vai pagar em carnaval, compreendeu? Muito cuidado. Hoje não existe mais milagre, Jova, não existe mais milagre. Então, há necessidade dele estar atento a respeito dessas armadilhas que, com certeza, contribuem para que ele adquire algo e, amanhã depois, ele vai ser mais um inadimplente. O seu Lino, como o próprio nome diz, ele é lá da Linus Automóveis, mas hoje é presidente da FEComércio. Muito obrigado pela presença, pelas dicas. Com os seus 50 anos de comércio, sem dúvida, muito proveitosa. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para o senhor. Obrigado, Giovanni, é um prazer estar aqui no seu programa, parabéns, né? Obrigado. Estamos sempre às ordens. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço e até lá.